Se você quer lucrar mais, seja um agiota legalizado. Esse é o assunto do vídeo de hoje. E não é clickbait não, cara. Isso aqui que eu vou falar para vocês é bem sério, tá? E isso vai envolver tanto varejo, né, comércio, banco, cartão de crédito, tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu já vou entrar nesses pontos, mas para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe, seja muito bem-vindo ao meu canal e eu falo sobre empreendedorismo, negócios, esse tipo de coisa. Então, sem enrolar, já vamos começar o vídeo, né? Então, pessoal, o que eu tô querendo dizer com seja um agiota legalizado? Acontece o seguinte, hoje em dia, por existir muita inadimplência, muita gente que abre negócio só gosta de receber à vista e no cartão, correto? Correto, não tá errado, né? Você tem aquele medo de não ter o recebimento. Mas o que acontece? Se você for parar para pensar na realidade é que a maioria das pessoas não tem o dinheiro, tô falando maioria mesmo, não tem o dinheiro para pagar as coisas à vista. E quando você está competindo por esse tipo de cliente que tem o dinheiro para pagar à vista ou tem crédito no cartão, ele ainda não usou o crédito do cartão, geralmente é um cliente que gosta de desconto, que gosta de comprar o mais barato, ele vai pesquisar em todos os lugares, entendeu? Então, geralmente, ele vai ver quanto está na internet, para ele comprar em outro lugar tem que valer mais a pena. Ele pode até pagar um pouco mais caro, mas só se você entregar um serviço diferenciado, né? Uma pronta entrega, entende? Uma entrega rápida, algo do tipo. Só que aí que entra esse grande problema, né? Esse tipo de cliente, ele dá pouco lucro. Não é à toa que se você parar para pensar, você pode ver que tem muita gente que fala assim, por exemplo, pô, velho, eu nunca fiquei devendo nada, eu não tenho crédito, não tenho cartão, não faço empréstimo e meu score é horrível. Sabe por que que seu score é ruim? Porque você é uma pessoa que não dá lucro. Por que que você é uma pessoa que não dá lucro? Porque você paga tudo à vista ali, você não paga juros para ninguém, você sempre paga as coisas muito barato. Se você pegar uma pessoa, você pode fazer esse teste. O cara usar um cartão de crédito, pode ser com pouco dinheiro, se você quiser fazer esse teste com 100 reais, só para você fazer o teste. Você passa 100 reais no crédito, no dia da fatura tu não paga. Você espera 3 dias, vai vir uma multa e um jurinho. Faz isso por 3 meses. Duvido que no mínimo o seu limite de cartão não dobre. Sabe por quê? Porque é isso que dá lucro. Pessoa que paga à vista, pessoa que não paga juros, entendeu? Pessoa que não compra parcelado, hoje em dia é prejuízo, porque as margens são muito baixas. Então, por exemplo, vamos entrar em outro exemplo agora. Varejistas, né? Porque assim, você para pensar. Pô, essas varejistas vendem online. Elas fazem mais barato que na própria loja. Como que essas lojas ainda aguentam de pé? Não é focando nos clientes que pagam à vista. Eles gostam de vender em 24 vezes uma geladeira, um fogão, um guarda-roupa, né? E aí o que acontece? Eles cobram o preço de 4 guarda-roupa, 3, entende? Ah, mas tem muita inadimplência, né? As pessoas não estão pagando. É aí que tá a ilusão dos números. Porque vamos dizer, por exemplo, vou pegar esse fone aqui, ó. Você vai numa varejista, você vê esse fone aqui, ó. Geralmente na internet está na casa dos 500 reais. O preço dele comprando da fábrica está entre 250 e 300. Só que se você for na loja e for parcelar em muitas vezes, no boleto, por exemplo, ele vai sair por, sei lá, uns 1.200, que custou 300. Aí aqui entra a malandragem. Pode ver que você já pode ter feito isso. Eles falam o seguinte, ó, a gente parcela nesse monte de vezes, mas a gente precisa de uma entrada de 25%. Então de 1.200, você paga uns 250 de entrada. O que acontece? Eles não estão arriscando o dinheiro deles, porque você já pagou o custo. O resto ali que você vai pagar é o lucro e os juros. Então você não escapa, entende? Pessoas que conseguem comprar sem juros é porque tem um CPF muito bom e com um histórico de pagar coisas parceladas. Essas pessoas conseguem ter acesso. Mas porque às vezes até uma pessoa que sempre suja o nome ou é negativada consegue comprar. Eles têm lá os dados se você já sujou o nome ou não. Você acha que eles não têm? Mas eles não perdem nada. Eles te vendem, cobram o valor do custo e o resto, amigo, você pagou ou não pagou, é só juros. E se você não paga ainda, acontece o seguinte, eles jogam que estão tomando prejuízo e aí abate do imposto de renda da empresa.
Entende? Então, só nisso você já deu lucro. Entende? E aí, por que que com o tempo você pode ir liberando mais crédito para essa pessoa? Porque ela já se pagou. Porque assim, esse perfil de pessoas que adquirem muito crédito, uma hora elas deixam de pagar. Você tem que ter a noção disso. Uma hora não aguenta. Porque só vai acumulando conta, entendeu? Que a pessoa começa a comprar para 30 dias, só que aí às vezes perde o emprego, acontece isso, acontece aquilo, começa a comprar para 60 dias, 90 dias, tem uma hora que as contas dela tá para 3, 4, 5 meses atrás. E aí é onde vai lascar tudo, entende? Então, o que que as empresas... Porque, cara, imagina, essas empresas, estão dando calote neles. Cara, eles vão contratar as melhores cabeças, as mais estudadas, psicólogos, administradores, engenheiros, advogados, para ficar tomando balão de gente que... Ô, os caras não é besta, velho. Entende? Os caras não é besta, entendeu? Não é, tá entendendo qual que é a lógica desse negócio? O crédito, na verdade, é o próprio cliente que dá, que foi em cima do lucro e dos juros que ele já teve, entendeu? E mesmo quando ele dá o prejuízo, ainda ele vira abatimento no imposto de renda dessas empresas. Então, por isso que, óbvio, você não deve descartar as pessoas que pagam à vista ali, pagam na hora, né? É dinheiro entrando. Só que você tem que parar para pensar que essa pessoa dá muito pouco lucro, entende? E ela provavelmente ela consome menos, entende? Esse perfil de pessoa, ele é mais econômico. Ele consome menos, entendeu? Claro, pessoal, que eu não tô falando disso aqui como se fosse o certo, né? Eu tô só falando a realidade. Eu sei que às vezes é meio dura essa realidade, mas é a realidade. Eu não tô falando se é certo ou errado fazer isso. Mas é como as empresas operam hoje. Por exemplo, para que tipo de perfil eles liberam mais crédito, né? Para quem eles têm mais certeza, geralmente é aposentado, que tem como tirar direto da fonte com crédito consignado, esse tipo de coisa. Microempreendedores, por quê? Não importa se o cara lucra ou não, é um cara que tem potencial de giro, entendeu? Dinheiro entra, dinheiro sai, um dia ele sai na rua, faz 50, no outro ele faz 200, no outro ele não faz nada. Só que tá ali, tá girando, entendeu? Ele consegue, ele tem potencial pra acertar. Mesmo que ele se aperte, ele vai lá, dá vintão hoje, 15 semana que vem, some 2 meses, volta, acerta pra voltar a ter crédito, entendeu? Hoje em dia, cara, até supermercado tá fazendo isso. Eu vejo um mercado que, tipo assim, vende em 3 vezes no cheque a compra. A pessoa tem que fazer compra em todo mês, né? Aí você pega, geralmente, esses mercados não estão tão preocupados em ter o arroz mais barato. Porque ele tem que segurar ali uns 3 meses de crédito. O cara vai, paga um cheque, dá uma entrada do outro, vai segurando. Depois disso, cara, o cara vira cliente fiel, não importa se tá mais barato ou mais caro, entendeu? Porque já tá ali, já tá no crédito, entendeu? Já tá dando essa rotatividade. É aí que os caras conseguem ter uma margem de lucros melhores, entende? Então a questão é essa, você às vezes está focando nos clientes do à vista e cliente do à vista não dá lucro, sabe? Pode até dar lucro, mas igual eu tô falando, é sempre mais complicado você convencer uma pessoa que tem ali, ela tá com poder ali, do que a pessoa que não tem acesso. Isso é uma realidade bonita? Não é. Mas é uma verdade ou não é? Um exemplo mais pra perto da realidade assim, que é uns caras que geralmente prospera bastante, é os tal chamado picareta, né? Que é os caras que faz rolo e tal. Principalmente quando eu tava lá em São Paulo, que eu morei meio que assim, era quase que uma comunidade, era bem do lado. E assim, por quê? Os caras, vamos dizer, ele vende uma moto na promissória. E aí ia recebendo ali no mês. Não pagou, devolve, né? Toma. E o cara tinha o quê também, só pra garantir? Porque os caras, tipo assim, eles têm que ser. No caso deles é diferente, né? Que eles têm que ser meio intimidador. Mas, mesmo assim, ninguém quer ficar indo cobrar um monte e tal. Então os caras geralmente têm o quê? Por exemplo, chave reserva. Então parou de pagar, ele já recebeu umas parcelas, vai lá, com a chave reserva, pega a moto, pega o carro, volta. A geladeira, a bicicleta, entendeu? E geralmente é nisso. Eles compram porque eles têm dinheiro e pagam muito barato nas coisas. E depois eles conseguem pôr o preço que eles querem e vender na promissória para as pessoas que precisam do acesso ali, cara. Sabe? Esse era um exemplo menor, mas que você consegue ver em qualquer
né? Principalmente bairro mais humilde. É muito comum ter os caras que você sabe que, tipo assim, o cara, pô, tô precisando de tal coisa, eu vou dar um toque nele lá, né? Obviamente, pessoal, que eu tô dando esses exemplos, vamos dizer assim, mais extremos, mas não é só esse negócio, tipo assim, não é como se fosse um plano, né, de você fazer. O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, que isso é uma experiência para o cliente também. Eu vou dar exemplos práticos, por exemplo, quando eu tive uma empresa que tinha, sei lá, na casa dos 16, 20 funcionários. Eu dava café da manhã para todos eles, né? E precisava de pão, presunto, queijo, né, tal. E aí, tinha a padaria com o melhor pão, na minha opinião, da cidade. Mas, tipo assim, era um cara muito chato, sabe? Era tudo, tinha que pagar na hora ali, aquela chatice. Um cara, tipo assim, não era nada maleável, entendeu? E eu tinha uma outra padaria de uma conhecida minha que, tipo assim, tinha um pão bom, mas não era o melhor, não era o mais barato, nem o presunto, nem o queijo. Só que ela mandava, tipo, chegava as pessoas chegavam de manhã, já tinha a mulher ali no portão, e ela trazia o pão, o presunto, o queijo pra gente, garrafa de café. E aí no fim do mês eu acertava, entendeu? Que eu também tinha minhas coisas pra fazer, ia ficar todo dia fazendo pix de R$ 20 de pão e presunto e queijo, entendeu? Então é um cara mais ajeitado, entendeu? Nesse caso, por exemplo, principalmente se você vai fornecer empresa, que igual eu falei pra vocês, é sempre melhor você focar em atender empreendedores, né? Pessoas que seja pequena, tal, porque tem aquele giro, sabe? Vou dar um exemplo disso, por exemplo, quando uma vez eu vendia embalagem, né? Sacola, esse tipo de coisa, e ia de porta em porta. Então, assim, eu via que para competir no preço para ser mais barato é meio quase que impossível. Então eu deixava para 30 dias, entendeu? Tal. Às vezes dava umas canseiras, tal, né? Um ou outro sumia, né? Fechava a empresa, dava linha. Mas assim, a minha margem era tipo assim, 2 vezes e meia maior do que se eu fosse competindo à vista, entendeu? Então assim, sei lá, mesmo que eu tomasse calote de um a cada três clientes, ainda valia mais a pena. Quando eu tive uma distribuidora de cosméticos para barbearia, mesma coisa. Eu tinha preço para competir com a internet para quem comprava à vista, que era um ou outro, mas eu tinha, sei lá, 60 clientes. A maioria era no consignado. Então uma pomada que custava 7, eu vendia a 11 no à vista, só que no consignado eu botava 18, entendeu? E aí eu dava crédito pro cara, o cara não investia dinheiro, vendia ali, ele botava, sei lá, R$ 30 na pomada, vendia, pagava meus 18, ficava com os 12 dele, entendeu? Então, mesmo quando eu tomei balão. Mas muito melhor do que não tomar balão e ganhar 2 vezes e meia menos, entendeu? Me dava mais resultado isso, sabe? Não é igual eu tô falando pra vocês, eu dei esses exemplos mais extremos primeiro, né? Que chega a ser até uma coisa, pô, meio triste. Mas é só pra dar exemplos pra você entender que as empresas grandes fazem isso e fazem muito pior, entendeu? Mais um exemplo prático é isso, cara, você trazer solução ali, né? A pessoa, tipo assim, sabe, você deixar um produto consignado em outra empresa, entendeu? Esse tipo de coisa, sabe? Vamos dizer, como que as pessoas falam assim, o cara bom de mexer, entendeu? Ah, você vai, pega com ele, vai fazendo acertadinho, negociadinho, ele, né? Entendeu? Isso dá muito mais lucro do que você ficar se matando pra pegar na vista, velho. Você tem que pegar o cara no humor, no dia certo, no dia que ele tá sem conta pra pagar, sabe? Então é muito mais difícil na vista as coisas, cara. Fora que assim também, a facilidade que você vai ter a mais de consolidar a venda com o cliente nem se compara, entendeu? Você vai tentando chegar, bater nos clientes à vista, é um monte de não, um monte de portada na cara e tal. No consignado, às vezes sim também, mas assim, entende? Tipo, você chega numa empresa, tá oferecendo crédito aí, não, me paga depois e tal. E se não vender, por exemplo, o consignado ele ajuda muito, né? Principalmente nesse começo, porque você é aquela, não, se você não vender, você me devolve. Aí o cara não tá assumindo risco nenhum, quem tá assumindo risco é você. Então você tem que determinar também quanto você está disposto a arriscar por cliente, vamos dizer. Você vai começar pondo R$ 50 de mercadoria em cada empresa, por exemplo. Entendeu? Conforme o cara vai pagando, você vai aumentando, o cara tem um giro a mais, você vai deixando um pouco mais, entendeu? Vale muito mais a pena, cara, sabe? Porque, vamos dizer, você tem um custo por aquisição do cliente, se for no à vista também, com uma margem muito mais reduzida. Às vezes, se você investir em tráfego pago, essas paradas aí, você gasta mais do que R$ 50 para conseguir um cliente. É melhor arriscar esses R$ 50 já abrindo o cliente ali, ele te vendendo e te dando uma margem boa já de cara, do que você investir R$ 50 para uma aquisição de cliente,
que vai comprar à vista, por exemplo, ou no cartão, pagando taxa de maquininha e tudo, vai te dar uma miséria de margem, entende? Então essa é uma solução que eu acho bem interessante. É lógico que você tem que estar ciente que você vai estar assumindo risco, tá? Então você delimita um risco máximo por cliente. Você tem pouco capital, R$ 50 por cliente. Tomou balão de uma bola pra frente, pô. Vai tomar balão, você vai. Mas lucrando 2 vezes, 3 vezes mais, bem melhor que não tomar balão e ficar ganhando troco de pinga. E aí é por isso que eu apontei todas essas questões de empresas grandes e tudo. Não é assim, ah, eles são do mal tal. Não, pessoal, é tipo assim, capitalismo funciona assim, cara. Se você abre uma empresa, é visando o lucro. E quanto mais lucro, melhor. Entendeu? Seja certo, seja errado, moral e imoral. Isso não existe no capitalismo, entendeu? Você tem que ser realista. Você tem que pensar em lucro. Quanto você gasta menos para ter uma aquisição de cliente lucrando mais. Eu acho essa uma boa solução para quem está começando. Sinceramente, para mim sempre funcionou. Sempre que eu fiz isso. Inclusive, eu acabei de fazer um consignado com você. Porque, seja sincero comigo agora. Esse conteúdo que eu trouxe aqui, cara, é uma coisa que você não vê as pessoas falando. E se fosse para um cara falar disso, meia bomba ainda, que ele não ia te trazer esses exemplos e esclarecer tudo, ele tá te cobrando um curso. Eu não tô cobrando nada, te dei isso de graça. Mas se alguma dessas dicas que eu te der um lucro, você manda um pix aí pra mim, seja de R$ 1, R$ 5, não importa, tá? Então esse é meu consignado. Eu te vendi um curso consignado. Se eu te der algum resultado e agradeço. Cara, qualquer valor, um valor simbólico. É que eu não quero ser vendedor de curso aqui, entendeu? Não tô aqui para vender curso, tô aqui para nada disso. Eu quero trazer o conteúdo de graça. Porque, pô, vender curso é complicado. A pessoa pode usar esse dinheiro para girar, entendeu? Então, eu te vendi um consignado agora. Tá me devendo, hein? Olha lá. Então, pessoal, qualquer coisa, se precisar agora, se brincadeiras à parte, assiste aí de novo, vê a aplicabilidade para você disso aí que eu falei agora, porque isso é uma coisa que sempre que eu precisei refazer alguma coisa, recomeçar, criar algo novo, sempre funcionou muito bem para mim, tá? Margens melhores, oferecendo uma solução para as pessoas, dando crédito, entendeu? Sempre funcionou bem melhor assim para mim do que ficar correndo atrás dos mão de vaca que paga à vista. Que é verdade, cara, entendeu? Eu mesmo, quando eu vou comprar de uma empresa, cara, tipo assim, eu espremo até a última gota, entendeu? Tem cara que dá muito mais lucro, entendeu? Então é uma realidade, por exemplo. Eu não procuro um cliente que é igual a mim na hora de vender algo. Porque vai dar pouco lucro, velho. Um cliente igual eu não presta. Pra mim, na minha visão, um cliente igual eu não presta. Entendeu? Bom, espero ter ajudado vocês demais aqui. É um conteúdo. Eu vou falar pra vocês, cara. Isso aqui eu dei o supra-sumo do que eu manjo, tá? De verdade mesmo. Isso aqui é uma coisa que me ajudou muito na minha vida, tá? Quando eu comecei a enxergar esse tipo de coisa. Beleza? Então valeu e até amanhã.